Antes de começar, se você está aqui, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu estou prestes a contar uma história que me custou tudo. E talvez, só talvez, você também esteja vivendo algo parecido. E se tiver, escuta até o fim, não para me perdoar, mas para entender. Eu sou uma mulher comum, 33 anos, casada há 7, sem filhos. Trabalho, casa, supermercado, Netflix no fim do dia. Minha vida era tranquila, estável, daquelas que olhando de fora todo mundo diz: "Nossa, que sorte a sua, você tem um marido tão bom." E eu tenho. O Daniel é um homem bom, de verdade. Calmo, gentil, trabalhador, honesto. Nunca me traiu, nunca me tratou mal, nunca levantou a voz. Mas tem uma coisa que ninguém me ensinou quando eu casei: o quanto pode doer amar alguém que não te deseja mais. No começo, a gente não saía da cama. Era química, risos, vontade, toque. Eu lembro de ficar sem fôlego só de ouvir a voz dele no telefone, só de sentir o cheiro dele no travesseiro. Aquilo me fazia sentir viva, mulher. Mas os anos passaram, e a gente foi virando colegas de apartamento. No começo, a desculpa era o trabalho. Depois, o cansaço. Aí veio o estresse, os problemas da vida adulta, a rotina. E o toque foi sumindo. O beijo virou selinho. O abraço virou boa noite. E o sexo virou memória. Você pode achar que é exagero, mas eu juro, passei 8 meses dormindo ao lado do meu marido sem que ele encostasse em mim. E não foi por falta de tentativa minha. Eu comprei lingerie, cozinhei jantares, marquei viagem. Falei com todas as letras que estava sentindo falta da gente. Sabe o que ele fazia? Me abraçava, dava um sorriso cansado e dizia: "Eu te amo, mas tô sem cabeça para isso agora." Eu sei que ele me ama, disso eu nunca duvidei, mas também sei que ele deixou de me olhar como mulher. E isso machuca. Machuca de um jeito que não dá para explicar, porque você começa a se perguntar se o problema é você, se engordou, se envelheceu, se ficou chata, se perdeu o charme. Eu me olhava no espelho e não via mais a mulher que eu era. Via só uma esposa que tentava todos os dias não parecer carente, que sorria nas reuniões de família e dizia que estava tudo bem, que transava com ela mesma no banho com a porta trancada, para não ouvir o silêncio da cama. E foi nesse vazio que ele apareceu. O nome dele não importa. Vamos chamar de Henrique, um amigo antigo que voltou a falar comigo pelo Instagram. Comentou uma foto, depois outra, mandou mensagem. No começo, era bobeira. Você tá linda. Como o tempo passou, você tá diferente. E eu caí, não de uma vez, não como nos filmes. Foi aos poucos, um elogio, uma conversa à noite, um áudio de bom dia, aquele jeito de olhar que eu não via há anos. A primeira vez que me senti desejada de novo foi ele, o Henrique, não o Daniel, e isso me destruiu por dentro. Eu me sentia viva e podre ao mesmo tempo, porque eu não queria aquilo. Eu queria o meu marido. Eu queria que ele voltasse a me ver como mulher. Mas ele não via. E o Henrique via. Via cada detalhe. Me ouvia. Me chamava de linda com uma fome que eu nem lembrava mais que existia. Eu não queria trair. Eu juro. Mas uma noite, depois de mais uma discussão silenciosa com o Daniel, aquele tipo de silêncio que grita, eu saí. Disse que ia na farmácia e fui até o carro do Henrique. Foi rápido, quente, confuso, errado. E por um segundo me senti viva de novo, mas só por um segundo, porque assim que acabou, veio a culpa. Veio como uma onda gelada. Eu chorei no carro, chorei no banho, chorei olhando para o Daniel dormindo, sem saber de nada, com aquele rosto de quem confiava em mim cegamente. E é por isso que eu tô aqui, agora, contando essa história. Não porque eu acho que mereço perdão,
mas porque eu sei que tem muita mulher vivendo isso em silêncio, amando alguém que não a vê mais, sentindo culpa por ter desejo, pensando que o problema é ela. E talvez, se você escutar até o fim, você não precise fazer a mesma escolha que eu fiz, porque, sinceramente, eu me arrependo. Mas isso é só o começo. Naquela noite, quando cheguei em casa, o Daniel estava deitado no sofá, vendo TV. Ele olhou para mim com aquele olhar de sempre, tranquilo, meio cansado, e perguntou: Demorou? Tava tudo bem lá na farmácia? Eu sorri. Menti. Disse que sim. Me tranquei no banheiro, me olhei no espelho e vi uma estranha. Meu rosto ainda estava corado, meu batom meio borrado. E a vergonha era como se eu tivesse tinta vermelha na pele e todo mundo pudesse ver. Eu traí o homem que me amava. Traí não por vingança, não por maldade, mas por carência, por desespero. Mas isso não torna o que eu fiz menos errado. Nem um pouco. A pior parte é que ele não desconfiava de nada. Continuava sendo o mesmo Daniel, o mesmo silêncio, o mesmo beijo na testa antes de dormir, a mesma distância fria que me empurrou pro abismo. Mas agora era eu que estava em pedaços. A culpa não vinha só à noite. Vinha em cada gesto, no café da manhã, no bom dia automático, no jeito como ele colocava a mão na minha perna no carro, aquele toque quase mecânico, sem desejo, sem intenção. E mesmo assim, eu sentia nojo de mim, porque eu o amava. Ainda amo. Isso nunca mudou. O Henrique me mandava mensagens. Perguntava se eu estava bem. Queria repetir. Dizia que me sentiu viva aquela noite. Eu não respondi. Bloqueei ele no segundo dia. Não porque eu queria salvar meu casamento, mas porque eu sabia que, se continuasse, eu me destruiria de vez. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo com outros olhos. O Daniel era bom, mas estava apagado. Um homem que tinha desistido de tentar, sem perceber que a mulher dele estava gritando por dentro. E eu me perguntava, será que ele também sofria? Será que a falta de desejo era um reflexo do que ele sentia por mim? Ou por ele mesmo? Uma noite tentei puxar assunto. Amor, você ainda me acha bonita? Ele largou o celular, me olhou com aquele olhar sereno e disse, claro que acho. Por quê? Só isso, sem mais perguntas, sem mais nada. Eu queria gritar, porque eu dormi com outro homem e me sinto uma desgraçada. Mas calei. Guardei o segredo, como quem carrega um corpo dentro do armário. Ele não faz barulho, mas pesa. E cada gesto, cada palavra, cada silêncio, era como empurrar mais um tijolo no meu peito. Naquela mesma semana, o Daniel tentou me tocar. Do nada. Estávamos deitados, em silêncio, e ele virou para mim, colocou a mão na minha cintura, beijou meu pescoço. Meu coração disparou. Não de excitação, mas de pânico. Pela primeira vez em meses, ele me quis, e eu me senti suja demais para aceitar. Fingi sono. Me afastei. Disse que estava cansada. Mas a verdade era que eu não conseguia transar com ele sabendo o que eu tinha feito. Não sem contar, não sem explodir por dentro. Depois disso, ele voltou a se fechar. E eu entrei numa espiral de autossabotagem. Comecei a trabalhar mais, a evitar ficar em casa, a viver no automático. Tudo para não encarar os olhos de um homem bom que eu machuquei sem ele saber. É estranho isso. A gente acha que trair é algo que a pessoa merece, ou que só gente ruim faz. Mas eu não sou má. E ele não merecia. Foi carência, foi desespero, foi solidão, mas foi traição. E isso me come por dentro até hoje. Às vezes, no meio do banho, eu choro. Choro baixinho, pro som da água esconder. Não chorei no dia do casamento, mas choro agora, porque no fundo, eu sei. Se eu tivesse contado naquela noite, talvez ele tivesse me perdoado. Talvez a gente pudesse ter recomeçado. Mas eu não contei.
E agora vivo com 2 fantasmas, o que eu fiz e o que eu não tive coragem de dizer. Ótimo. A seguir, a parte 3 da história, mais uma vez mantendo o tom realista, em primeira pessoa, e agora aprofundando o impacto emocional da traição, o peso da culpa e a dúvida sobre confessar ou não ao marido. Fazem 3 semanas desde aquela noite. A noite que eu traí o Daniel. Já passou o calor. Já passou o impulso. Já passou o contato com o Henrique. Bloqueado, excluído, apagado. O que não passou foi o silêncio que grita dentro de mim todos os dias. Acordar ao lado dele é como viver com um segredo costurado à pele. Ele respira tranquilo. Me beija de leve. Me chama de amor. E eu? Eu tenho vontade de chorar toda vez que ele diz, te amo. Porque ele não sabe. E eu não consigo mais viver com isso. A verdade é que, depois daquilo, eu não consigo mais tocá-lo como antes. Não é porque eu não o amo. Eu amo. Amo como a gente ama quem dividiu a vida, as contas, os domingos preguiçosos e os planos bobos. Mas o toque dele agora dói. Não fisicamente. Mas aqui, ó, no fundo, é como se o meu corpo tivesse criado uma barreira entre mim e ele. Uma parede feita de culpa, medo e arrependimento. E o pior de tudo é que ele percebeu. O Daniel nunca foi de falar muito, mas também nunca foi burro. Essa semana, ele me olhou de um jeito diferente. Um jeito que misturava dúvida, tristeza e um pouco de desconfiança. Tá tudo bem entre a gente? Ele perguntou. Na hora meu coração travou. Eu queria dizer, não, não tá. Eu errei. Eu fugi. Eu te traí e me odeio por isso. Mas não disse. Tô cansada só. Trabalho, cabeça cheia. Menti. Ele assentiu com a cabeça, me deu um beijo na testa e voltou pro celular. Mas eu vi. Ele não acreditou. E eu também não. Eu nunca fui boa em mentir. Meus olhos entregam tudo. Minhas mãos suam. Minha voz falha. Mas eu tô tão presa nesse ciclo que nem sei mais como sair. Porque pensa comigo. Se eu contar, eu machuco ele. Provavelmente destruo o nosso casamento. Talvez ele nunca mais me olhe com amor. Mas se eu não contar, eu vou enlouquecer por dentro. Porque viver uma mentira quando você ama a pessoa é como morrer aos poucos. Essa semana aconteceu algo que me desmontou por completo. Estávamos jantando em silêncio, como de costume, quando ele disse, do nada, você anda diferente. Tá distante, fria. Fiquei paralisada, meu garfo no meio do caminho até a boca. É impressão sua, amor. Tentei sorrir. Ele ficou me olhando por uns segundos e falou uma coisa que me quebrou. Eu te conheço, sabia? Até quando você tenta disfarçar. Levantei da mesa, fui pro quarto, fechei a porta. E chorei. Mas dessa vez não foi um choro só de culpa. Foi de medo de perder ele. Porque por mais que ele não me desejasse como antes, ele sempre me amou. E agora, sou eu quem tá colocando tudo isso em risco. Eu comecei a pensar seriamente em contar. Não porque acho que ele vai perdoar, mas porque eu preciso. Preciso dizer, precisar admitir, preciso me livrar desse peso. E se ele for embora, talvez eu mereça, mas se ele ficar, talvez a gente tenha alguma chance. Mas o medo é cruel. Fico ensaiando na frente do espelho. Daniel, eu preciso te contar uma coisa. Mas minha boca trava. Minha garganta fecha. Meu coração parece que vai sair pela boca. E então eu me lembro da última vez que ele riu comigo. 2 domingos fazendo panqueca. Das viagens de carro ouvindo músicas antigas. E me pergunto, será que é justo destruir tudo isso por uma noite? Uma única noite? A verdade é que não existe manual para isso. Ninguém ensina o que fazer quando você erra feio com alguém que não merecia. Você sente que merece ser punida, mas também sente vontade de tentar consertar. Eu pensei até em me afastar sozinha, arrumar uma desculpa, dizer que precisava de um tempo, mas isso seria covarde. E pior, mais uma mentira.
Então aqui estou eu, dividida entre duas dores. A de carregar esse segredo e a de talvez perdê-lo se eu contar. Mas uma coisa eu sei. Do jeito que tá, não dá mais para continuar. E eu acho que tá chegando a hora de escolher. Se você ainda está aqui me escutando, obrigada. Mesmo. Isso não é só uma história. É um processo. Doloroso, lento, necessário. E hoje chegou o momento que eu mais temia. O momento que mudou tudo. Foi numa terça-feira. Frio, garoa, silêncio na casa. A gente tinha jantado em silêncio mais uma vez. Era arroz, ovo e um suco que ele mesmo fez. E o gosto daquilo tudo era o mesmo. Nada. Nada de conexão. Nada de desejo. Só dois estranhos sentados à mesa. Depois que ele lavou a louça, sim, porque ele sempre foi assim, gentil, sentou no sofá e começou a mexer no celular. A luz azul refletindo no rosto dele, e eu olhando, tentando guardar aquela imagem, caso fosse a última vez. Minhas mãos tremiam, a boca seca, o coração parecia querer sair pela garganta. Fiquei parada na frente dele e disse: Daniel, a gente precisa conversar. Ele levantou os olhos devagar, como quem já sabe que vem coisa ruim. Não falou nada, apenas colocou o celular de lado. Eu sentei, respirei fundo e disse: Eu te trai. As palavras saíram baixas, mas cortaram o ar como faca. Ele franziu a testa, como se não tivesse entendido de primeira. O quê? Eu te trai. Foi uma vez só. Não tenho desculpa. Não foi por vingança. Foi por carência. Eu estava me sentindo invisível, sozinha, morta por dentro. E mesmo te amando, eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer com quem ama. O silêncio que veio depois foi o mais doloroso da minha vida. Ele ficou me olhando, sem expressão, sem raiva, sem lágrimas. Só um vazio nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Com quem? Ele perguntou frio. Não importa, já bloqueei. Nunca mais falei com ele. Eu me arrependi na mesma hora. Eu queria que tivesse sido você. Eu juro, Daniel. Eu queria que tivesse sido você quem me olhasse daquele jeito. Quem me tocasse. Quem me enxergasse de novo como mulher. Ele se levantou. Caminhou até a cozinha. Pegou um copo d'água. Bebeu. Eu continuei sentada, com a cabeça baixa, esperando o golpe. A voz dele veio, firme, mas sem gritar. Quando foi? 3 semanas atrás. Ele deu uma risada curta, amarga. E você dormiu comigo depois disso? Não consegui. É por isso que eu me afastei. Eu me sentia suja demais. Mais silêncio. Ele me olhou, dessa vez com olhos úmidos. Não de choro, mas de decepção. E por que você está me contando agora? Porque eu não consigo mais viver assim. Porque eu te amo. Porque mesmo sabendo que posso te perder, eu não quero continuar mentindo. Eu preciso que você saiba. Preciso que me olhe nos olhos e saiba de tudo, mesmo que depois não queira mais olhar nunca mais. Ele sentou de novo no sofá, longe de mim. Ficamos ali, calados, por vários minutos. O tempo parecia suspenso. Até que ele disse sem me encarar: Você matou uma parte de mim. Aquilo doeu mais do que qualquer grito, qualquer xingamento. Porque eu sabia que era verdade. Eu sei, e eu vou carregar isso para sempre. Eu sempre achei que, se um dia isso acontecesse, eu ia quebrar tudo, te expulsar, te odiar. Mas sabe o que eu tô sentindo? O quê? Pena. Ele olhou para mim pela primeira vez com raiva de verdade. Pena de você. Porque você escolheu uma noite, uma porra de uma noite, para resolver um problema que dava para ser enfrentado juntos. E agora, você perdeu o direito de chamar isso aqui de nós. Eu chorei, mas não pedi desculpas de novo. Já não adiantava. Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Ele suspirou, passou as mãos no rosto. Eu não sei o que eu quero. Levantou. Eu preciso pensar. Fica aqui.
mas não me procura. Não tenta conversar. Eu preciso ficar sozinho. E ele foi pro quarto. Fechou a porta. Sem gritos, sem escândalo. E eu fiquei ali, sentada no sofá, com a alma vazia. Pela primeira vez em 7 anos de casamento. Eu não sabia se ele ia voltar. Sabe o que ninguém conta sobre confessar uma traição? Que o pior não é o momento em que a verdade sai. O pior vem depois. Quando tudo o que você construiu vira poeira, e você segue respirando, mesmo sem ar. Faz 5 dias desde que eu contei. 5 dias morando sob o mesmo teto que o Daniel sem trocar mais que 2 frases por dia. 5 dias ouvindo os passos dele pela casa e me perguntando se, a cada um deles, ele está indo embora. Por dentro, ou de vez. Ele ainda dorme aqui, mas no outro quarto. Arrumou a cama do escritório e agora dorme ali, como se fosse um hóspede na própria casa. Ou talvez eu seja a hóspede agora. A gente ainda divide a pia, o banheiro, o cheiro do café pela manhã. Mas não divide mais o olhar. Ele me evita. Não por ódio, mas por proteção. A verdade é que, desde que eu confessei, ele se encolheu para dentro dele de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não grita, não confronta, não joga na minha cara. Mas cada gesto dele carrega uma distância que me despedaça em silêncio. Eu percebo no jeito que ele fecha a porta com mais cuidado, no bom dia sussurrado, sem emoção, no fato de que ele passou a lavar a própria roupa, coisa que ele nunca fazia, e eu só observo. Queria pedir para conversar, mas ele foi claro, não me procura. Então eu respeito, mas todos os dias acordo com um peso no peito que não diminui, uma mistura de luto, vergonha e saudade. Saudade dele, do jeito como ele me olhava antes, do Daniel que cantava desafinado no chuveiro, que ria das minhas piadas ruins, que me chamava de minha garota quando queria ser carinhoso. E a pergunta que mais martela na minha cabeça é: será que perdi ele para sempre? Não só como marido, mas como pessoa, como companheiro, como aquele porto seguro silencioso que ele sempre foi. Ontem à noite, ele saiu. Disse apenas: vou dar uma volta. Voltou 2 horas depois. Nem olhou na minha cara. Eu não sei se ele chorou, se foi atrás de alguém, se pensou em não voltar. E pela primeira vez, eu tive medo real de ele não querer mais ficar. Medo de descobrir que dessa vez, o silêncio dele não é só tristeza, é despedida. Essa madrugada, deitada sozinha na cama, fiquei lembrando das vezes em que me senti sozinha antes de trair. E me dei conta. A solidão que eu sentia antes era nada comparada a essa. Porque antes, eu ainda tinha esperança. Agora, tenho só culpa e um futuro incerto. Mas também percebo algo estranho. Mesmo com toda a dor, mesmo com toda a mágoa, ele não me odeia. Ele tá ferido, profundamente, mas não tenta me machucar de volta. Isso me dá uma faísca de esperança, pequena, mas real. Hoje, pela primeira vez desde a confissão, ele falou uma frase inteira comigo. Estávamos na cozinha, em silêncio. Eu fiz café. Ele pegou uma xícara, hesitou por um segundo e disse: eu tô tentando entender. Ainda não sei o que fazer, mas tô tentando. Olhei para ele com os olhos marejados. Eu sei que não tenho direito a te pedir nada, mas... Obrigada por dizer isso. Ele assentiu e saiu da cozinha. Não foi reconciliação, nem de perto, mas foi uma rachadura no muro que ele levantou entre nós. E eu entendi, ali, que talvez o perdão não seja um evento, talvez seja um processo, lento, doloroso, incerto, mas possível. E se eu tiver alguma chance, vou esperar, não por covardia, mas porque, pela primeira vez, eu tô disposta a enfrentar a verdade de frente, mesmo que o final não seja o que eu quero. Já fazem quase 3 semanas desde que contei tudo. O Daniel ainda está na casa, dorme no outro quarto, fala pouco, mas não com raiva, com um cansaço profundo, desses que vêm da alma.
Um tipo de dor silenciosa que não explode, só corrói devagar. Eu respeitei o espaço dele. Não forcei conversa. Não pedi perdão 1000 vezes. Porque chega um ponto em que você entende que o perdão, se vier, não pode ser puxado com corda. Ele tem que nascer, natural, no tempo certo. Até que ontem aconteceu. Era fim de tarde. A luz estava alaranjada e a casa em silêncio. Eu estava no sofá, lendo qualquer coisa só para não pensar, e ele apareceu na porta da sala. Podemos conversar? Meu coração disparou. Assenti, em silêncio. Ele se sentou no sofá, mas não perto. Pela primeira vez em dias, me olhou nos olhos. Eu pensei muito, ele começou. Muito mais do que eu queria. Passei dias tentando entender o que doeu mais. A traição em si, ou perceber que você chegou nesse ponto e eu não vi. Respirei fundo. Eu tentei te mostrar, Daniel, mas a gente já não se ouvia há muito tempo. Ele assentiu, com tristeza nos olhos. Eu sei, e esse é o problema. Eu fui me afastando sem perceber. Me acomodei. Achei que amor era suficiente. Achei que só o estar junto bastava. E quando percebi, já era tarde. A gente virou colegas. Ficamos em silêncio, até que ele perguntou, direto. Você ainda me ama? Sim, sem hesitação. Eu te amo de um jeito doído, Daniel. Eu não te traí por falta de amor. Foi por falta de mim, de nós. Eu me perdi, e sei que te perdi junto, e por isso me arrependo todos os dias. Ele abaixou a cabeça. Respirou fundo. Eu queria muito conseguir simplesmente te perdoar. Voltar, esquecer, mas não dá. Senti meu estômago virar. Mas, ele continuou, eu também não quero te odiar. Nem sair por aí dizendo que você é isso ou aquilo. Porque apesar de tudo, eu sei que você me amou. E sei que está aqui, sentada, disposta a encarar as consequências. Isso é mais do que muita gente faz. Olhei para ele com lágrimas nos olhos. Então, o que vai ser da gente? Ele demorou para responder. Muito. Parecia pesar cada palavra. Eu não consigo continuar agora. Preciso me reencontrar. Preciso entender se consigo te olhar sem ver essa dor o tempo todo. Ele fez uma pausa. Mas também não quero virar as costas. Eu quero que a gente vá com calma. Talvez com ajuda. Terapia. Distância. Não sei. Mas alguma coisa me diz que a nossa história ainda não acabou, nem se for para virar amizade um dia. Não era o que eu sonhava, mas também não era o fim que eu temia. Era real e, de certa forma, justo, porque ele não me puniu, não me xingou. Ele me olhou como um homem que amou e foi machucado, mas que ainda tinha dignidade o suficiente para não revidar com crueldade. Naquela noite, dormimos em camas separadas, mas pela primeira vez desde a confissão, eu dormi em paz, porque a verdade foi dita, as cartas estavam na mesa, e o resto, o tempo diria. Hoje, escrevo esse último capítulo com um sentimento estranho, uma mistura de dor, alívio e crescimento, porque eu aprendi, da forma mais difícil, que amor não sobrevive só com promessas. Precisa de cuidado, presença, desejo, verdade. E aprendi que perdão não é apagar, é aceitar que algo foi quebrado e que talvez nunca volte a ser como antes. Mas pode, quem sabe, virar algo novo, diferente, mais forte ou mais livre. Se você ouviu minha história até aqui, só posso dizer uma coisa: não traia quem você ama. Fale, grite, se afaste, chore. Peça ajuda, mas não cruze essa linha, porque depois dela não tem como voltar igual. Talvez a gente volte, talvez não. Mas de um jeito ou de outro, eu sou outra mulher agora, e agora eu escolho ser inteira, mesmo que sozinha. Fim.